Olá, muito bom dia. Obrigada por acordar cedinho e ficar colado aqui no Mais Saudável. E é nesse ritmo que a gente começa o programa de hoje. Eu convidei o profissional de educação física, Denis Silva Santos, e a fisioterapeuta e também profissional de educação física, Fátima Brum, para falarem sobre o poder da prática de exercícios. O que podemos e devemos fazer para envelhecer sem perder a juventude. Olá, bom dia, Olá, obrigada bom dia. pela presença de vocês. É possível envelhecer sem ficar assim todo durinho, continuar com essa jovialidade, flexibilidade, mobilidade, tudo isso? Sim, é possível sim, Laura, porque na realidade o que primeiro envelhece não é a pele, e sim os gestos, o movimento. O corpo ele envelhece antes do que propriamente a pele. As pessoas se preocupam muito com a pele sem se preocupar com o movimento. O movimento, a gente perde grande parte da conexão, né, neural através de densificações do tecido conjuntivo. Ah, isso já são palavras difíceis. Como assim? Esse tecido conjuntivo são as fáscias. O que são as fáscias, né? Fáscias é o tecido que recobre todo o nosso corpo. Então, por dentro? Por dentro, entre as vísceras, no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro, nos músculos, nos tendões, enfim. Ele é onipresente, ele tem uma presença assim, de 70% do nosso corpo, pelo sistema neuromiofacial. Ele que vai dar as conexões. Por exemplo, quando a gente se sente mais duro, passa o dia todo sentado, quando levanta, tá rígido. Ou aquele sensação de tô ficando velho. Na realidade, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Tanto que alguns estudos já demonstram que a estrutura de uma criança de 12 anos e uma pessoa de 65 anos é a mesma. O que diferencia entre elas? O grau de deslizamento intrafacial, ou seja, os músculos eles se movem menos a partir do momento em que a gente se movimenta menos também. Então, quem é que faz toda essa movimentação? O ácido hialurônico, o mesmo que a gente usa para fazer preenchimento, né? Porque nós produzimos isso nas fáscias mais profundas. E em qual momento? Quando a gente movimenta, principalmente o nosso corpo, e em todos os planos. A gente precisa criar espaço interno, né? Espaço tridimensional. Então, assim, espaço virtual, né? O que é esse espaço virtual? É a gente poder movimentar o nosso corpo para cima, para baixo, numa linha espiral, em todos os planos, sagital, espiral, frontal, todos os planos de movimento. Porque se a gente começa a andar só para frente, a gente começa a perder essa movimentação e a riqueza da gente poder deslizar entre esse sistema que é tão rico, que é o sistema das fáscias musculares. Como que a gente consegue fazer isso? Através da terapia manual, a gente consegue tirar essas densificações, porque elas vão impedir 30% da conexão, ou seja, da força muscular, ela vai ser, digamos assim, roubada. Porque tu imagina, uma pessoa que já está envelhecendo, ela já tem uma perda de massa muscular, ou seja, a sarcopenia. Quando ela tem essa perda de massa muscular, já é um processo, digamos assim, natural do envelhecimento. E se nós tivermos as densificações, a gente vai ter uma perda mais acelerada. Como que a gente pode melhorar isso? Se movimentando, né? Também com a terapia... Fazendo exercícios com a terapia manual, fazendo exercícios em todos os planos, que pode ser yoga, musculação, corrida, tudo que vai gerar o quê? Neuroplasticidade, ou seja, a gente vai ter muito mais informações, vai gerar mais engramas motores, né? E isso vai fazer com que o nosso corpo seja mais inteligente, que é a inteligência sinestésica. Então, tu falaste sobre esses movimentos necessários para a gente se manter, digamos, esse ácido hialurônico, essa substância que a gente tem no corpo, ele transitando, fluindo lá nas profundezas, sim, digamos assim, do nosso corpo, para a gente fazer. É tudo isso? Exatamente. Quando a gente tem a densificação do tecido facial, esse ácido hialurônico é como se ele fosse uma massinha de modelar, ele fica mais durinho, né? Porque a densificação leva a um aumento da viscosidade, ou seja, ele fica mais viscoso e a gente precisa que ele seja mais fluido, porque isso é biologia, né? A 40 graus centígrados, o nosso corpo, ele é como se ele soltasse, né? Então, o aquecimento desses tecidos vão levar
a uma maior mobilidade entre os tecidos e o movimento. Porque e aí nós... quando tu movimenta, tu sente, mas quando eu me movimento eu sinto que eu gero mais amplitude, mais mobilidade. É exatamente isso, porque tu consegue trabalhar dessa forma mais integrada. Então, quanto mais a gente se movimenta, mais a gente fortalece todas essas articulações, tudo, para que não fique depois... Que geralmente quando vai ficando mais velhinho, vai ficando tudo mais durinho. Exatamente, isso que eu ia falar. Então, por exemplo, no SESC, nós temos uma diversidade de atividades oferecidas. Sim, dentro dos exercícios, né, aí vem muito a questão do redescobrir o prazer naquilo que se faz, porque o idoso, ele geralmente tende a ficar um pouco mais prostrado, né, diminuir os vínculos sociais, e o SESC proporciona justamente isso, essa saída da rotina e uma possibilidade dele encontrar algum exercício que ele se identifique, né? Quais são os exercícios? Eu sei que Nossa, tem. a gente tem inúmeras coisas. Hoje a gente tem idoso que dança, que faz ginástica, que faz treinamento funcional. Eu mesmo tenho uma turma de ginástica funcional. Então é exatamente isso. Se Yoga movimentar. também tem. Temos grupo de yoga também, é maravilhoso, melhora muito a questão de concentração, respiração, que para eles, com o passar do tempo, vão perdendo essa capacidade respiratória, né, que é bem importante também. Então, dentro do exercício, a gente tem inúmeras possibilidades de execução e inúmeros benefícios, né? Tem até também esportes para as pessoas mais Sim, velhas, jogo de hoje em dia vôlei. o câmbio, ele é super tendência, assim, os idosos gostam bastante, são bem assíduos. É mais competitivo também, né? Cria um desafio, né? Exatamente, a pessoa está sempre se inovando, se reinventando e se redescobrindo, né? Porque a vida é cheia de descobertas e desafios durante todo o período. E a gente ficando mais velho, por exemplo, tem todas essas atividades voltadas para as pessoas que já têm mais de 50, 60 anos, também tem para as pessoas jovens, né? Sim, Qualquer sim. um pode participar, pode ir numa das academias do SESC. Mas as pessoas mais velhas que já estão com menos mobilidade, digamos assim, que tu falaste, com essas densificações já criadas, ela consegue retornar e tirar essas... Sim, com certeza. Por exemplo, se a gente começar a pensar, uma pessoa mais velha, né, o idoso, ele não salta, né? Eles não saltam porque eles perdem a capacidade nos retináculos, é onde a gente, principalmente nos tornozelos, que é onde a gente armazena energia. E esse armazenamento de energia, ele ocorre entre esses tecidos faciais, entre o tecido conjuntivo. Quando a gente começa a ganhar mobilidade, a gente consegue transmitir via periferia para o nosso sistema nervoso central. Essa é a diferença. Tudo que a gente faz, né, em diversas vezes, o sistema nervoso, o que ele faz? Ele aprende, porque nós... Então, mesmo mais velho, a gente tem condições. Com certeza, todo mundo tem, porque nós somos sapiens, né? Nós somos os únicos seres que somos sapiens. A gente tem a capacidade de aprender, de resgatar. No momento que tu vai lá e puxa ele para fazer uma dança, ou para fazer uma yoga, enfim, para qualquer tipo de atividade, ele vai conseguir conectar o sistema nervoso dele e vai trazer essa informação de volta, porque ele está lá. E vai voltar a fazer os movimentos. Nosso corpo foi feito para se movimentar, né? Então, muitas vezes, tu precisa do start inicial para que tu comece a fazer o que tu nasceu para fazer, que é se mexer. As nossas articulações, nossa questão musculoesquelética foi pensado para movimento. E o ideal é diversificar esses movimentos, por exemplo, tem que fazer regularmente, não necessariamente todos os dias, mas quase todos os dias. Nem que se a pessoa escolhe, né, uma atividade, ela deve diversificar exatamente para a gente ter mais informação, né? Exatamente. E gerar mais neuroplasticidade para o cérebro. Porque se tu aumenta essa capacidade de informações, tu aumenta o teu... Tu aumenta o repertório motor, né? O teu repertório, exatamente. Quantas coisas que tu pode fazer e dar um gesto, a intenção do gesto, né? Porque o gesto vai ficar muito mecânico se ele só empurrar, ou se ele só puxar, ou se só ele agachar. só faz musculação. Não, faz musculação, corre, dança, dança, É exatamente isso. pula, Cada prática, né? Cada atividade, né? ela tem uma característica de movimento. Então, caminhar no meio de todas essas atividades só traz enriquecimento, né? Com certeza. As pessoas que são sedentárias já ficam assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso, eu não quero. Já é diferente, né? Sim. Quem já gosta de praticar algum exercício. Mas aí é começar com calma, vai depois Volto naquilo do prazer, né? Buscar, experimentar e sair, conhecer. O dia do desafio que aconteceu,
agora recentemente era justamente isso, incentivar, empurrar Exatamente. as pessoas para que buscassem É uma alguma proposta que é bem interessante. 15 minutos diário isso ali, aí de que tu sair um pouco da tua Sim, rotina, né, e que experimentar. O Denis está falando é bem importante, porque as pessoas às vezes têm essa ideia de padrões, né? Mas quando tu dá a intenção, por exemplo, o fato de dançar, né? Tu não tem a intenção, não é tu tem que ensinar, agora tu vai ter que ensinar. Não, vai ali, dança, te solta, te permite. Né? Isso já é uma atividade. Nossa, isso isso já é muita com atividade. certeza, com Isso certeza. isso é atividade porque tem que a emoção, né? Se tu coloca a emoção junto e a sensação, nossa, aí tu ganhou. É só felicidade. É só felicidade. E é só envelhecer, então, realmente com saúde, com alegria, né? Porque são novas fases que vão acontecendo na vida da gente, pouco a pouco. Com certeza. A gente tem uma perspectiva de chegar aos 100 anos, eu pelo menos quero chegar. E vai Vamos, chegar. e vamos, Vamos, né? Os três aqui. Yes! Muito obrigada pela Obrigada, entrevista, obrigada. foi um grande prazer ter conversado com vocês e aprendendo tanto com algo que as pessoas às vezes nem imaginam, não é mesmo? Obrigadão, Exatamente, valeu. obrigada. Mito ou verdade? A pressão alta se manifesta com diversos sintomas? Mito. A hipertensão arterial sistêmica é uma condição assintomática. Quem tem complicações graves decorrentes da hipertensão está em casa sem sentir absolutamente nada. Por outro lado, quando a gente tem sintomas como vômito, dor, a gente tem elevação da pressão arterial. Então, principalmente, meça a sua pressão em repouso quando você está confortável. Se ela estiver aumentada, procure assistência médica. Se você tiver dor de cabeça intensa e a pressão estiver alta, esqueça a pressão, concentre na dor de cabeça. Dor de cabeça intensa de início súbito pode ser um evento mais importante. Agora, então, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente mostra a história de quem enfrenta um câncer e também ressignifica a vida. E se você tem alguma sugestão para o programa, envie um e-mail para maissaudável@band.com.br. Já voltamos. Estamos de volta e agora eu converso com a ortodontista Juliana Mileski e nós vamos então falar sobre a importância da avaliação ortodôntica em crianças. Bom dia, obrigada. Bom dia, Laura. Muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. É sempre muito importante a gente saber quando podemos levar, qual é a idade ideal para fazer uma avaliação ortodôntica em uma criança. Laura, o ideal é com 5, 6 anos a criança já ter a primeira avaliação ortodôntica. Por quê? Nessa fase começa as trocas dentárias. Os dentes, ela começa a perder os dentes de leite e vai vir os dentes permanentes. E nessa fase ocorre uma importante fase do crescimento crânio-facial. Então o ortodontista vai avaliar como é que é o padrão facial dessa criança, se tem alguma interferência dentária para crescer os ossos da face, né, como tem que ser, né? Então o ortodontista vai atuar ali para dar para ajudar na oclusão, na respiração, mastigação, no desenvolvimento normal dessa criança. Porque às vezes não tem espaço e os pais nem observam, é isso? Sim, Por às exemplo? vezes não tem espaço, a criança perdeu um dente antes do tempo, ou aquele dente permanente já está na hora de nascer e ele não nasce. Então acaba aquele espaço, os dentes se mexem. Quando tem um espaço dentro da boca, o dente que está em boca lá atrás, ele vai vir para frente e vai ocupar. Então vai ficar menos espaço para os dentes permanentes, né? Mas tudo isso a gente pode resolver Pode evitar. a partir do momento que tem uma Que tem avaliação. uma avaliação. E, por exemplo, o que pode ser diagnosticado nessa avaliação? Bom, nessa avaliação, né, a gente avalia a sequência de erupção, né, avalia o padrão facial dessa criança, que vai determinar se ela tem o queixo muito para frente, o queixo muito para trás, se a maxila dela está do tamanho adequado, né? Às vezes uma mordida cruzada, ela tem um dentinho, ela tem um hábito de chupar bico e por esse hábito ficou um dente cruzado. Então os ossos da face não vão
crescer simetricamente. Aquele lado, um lado está impedindo o outro, né? Então vai ficar com uma simetria facial. Isso vai interferir até na postura da criança. Interfere, e além da postura, no que mais pode interferir? Em todo organismo, né? Porque se a mandíbula não está bem posicionada, a coluna não está bem posicionada, pode dar uma alteração no quadril até no pé. Falaste em bico, o bico ele pode realmente interferir? O bico, ele sim, ele interfere, né? Mas eu até digo assim, não é uma preocupação maior, né? A criança até 2, 3 anos, né? Os pais têm que tentar tirar o bico, né? Se ficar mais tempo vai ser prejudicial. Mas as alterações que o bico ocasiona, normalmente com a remoção do hábito, já autocorrige, né? E os tratamentos, o que se pode fazer quando se tem algum desses diagnósticos, por exemplo? Os tratamentos nessa fase, né, a gente usa muito aparelho ortopédico, né? É o aparelho que vai fazer a expansão maxilar e o aparelho de avanço mandibular. Falaste porque esses aparelhos nessa fase podem, o uso desses aparelhos pode evitar uma cirurgia depois de uma fase adulta, porque às vezes as pessoas ficam... Exatamente. Nessa fase de crescimento, a gente consegue guiar o crescimento ósseo, né? Então a gente vai ver o padrão facial. Se a criança tem a característica que vai ter uma mandíbula muito grande, a gente consegue segurar essa mandíbula. Se a gente vê que a criança tem a mandíbula muito para trás, muito pequena, a gente vai estimular o crescimento dessa mandíbula, né? Então, essa avaliação precoce é importante, né, para que a gente consiga intervir antes, porque depois que a mandíbula já se desenvolveu, aí a gente não consegue fazer ela crescer, né? Tu consegue reposicionar, fazer compensações, né, ou partir para um tratamento cirúrgico. O que mais que a gente pode, dentro desses diagnósticos, de que forma pode tratar? Assim, uma coisa muito importante é avaliar as crianças respiradoras bucais, tá? No nosso clima aqui, então, a maioria das crianças sofrem com sinusite, rinite, desvios de septo. E essa respiração pela boca ocorre, causa vários problemas para a saúde da criança, né? Então, assim, a criança vai respirar pela boca, o desenvolvimento da maxila dela vai ser mais estreito, né? A mandíbula, consequentemente, vai ficar mais para trás, a posição da língua dela vai ficar mais anteriorizada, ela vai ter um padrão de face longa, né? A gente olha para uma criança respirador bucal, tu já enxerga. Ela tem olheira, Isso ela interfere na fala também? Pode interferir? Na fala não, né? Até pode, porque às vezes, mas não está relacionado à respiração bucal, mas às vezes pode. A criança tem uma deglutição atípica e acaba interferindo na fala, né? Porque ela não tem um posicionamento da língua adequado. Como ela está sempre com a boca aberta, ela tem essa musculatura perioral toda flácida. E isso, né? já pode se observar, daí antes dos 5 anos? Já? Isso com 5 anos a gente já observa, né? A criança que tem a mandíbula muito para trás, quando ela dorme, vai todos os tecidos moles para a garganta, impedindo a passagem de ar, né? Tendo dificuldade respiratória, o que pode evoluir para uma apneia obstrutiva do sono infantil, que é uma coisa que hoje a gente vê bastante, né? Então, assim, os pais ficarem atentos à criança que ronca, que dorme de boca aberta, que baba, que faz bruxismo, tá? O bruxismo tá ligado à questão respiratória, né? Eu, quando eu estudei na faculdade, a criança pequena faz bruxismo e isso passa. Não é bem né? assim. Não é bem assim. Precisa de uma A avaliação. gente sabe que as questões do bruxismo, né, tá ligado ao sistema nervoso central
e que está ligado às questões respiratórias. Então, a criança não respira direito, ela vai compensar, ela vai ranger os dentes para tentar uma melhor passagem de ar. E justamente nós temos agora a campanha em julho para alertar os pais. Isso, é uma campanha nacional, né, o Julho Laranja, para alertar os pais da importância dessa avaliação precoce em crianças. Né? Então, convido a todos os meus colegas a divulgarem essa campanha. E a todos né? os pais e todos para os ficarem pais atentos. ficarem atentos e levarem os filhos para uma avaliação precoce. Muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer. O prazer foi meu. E agora você acompanha o nosso quadro Espaço Saúde, hoje com a história de quem enfrenta o câncer, mas sem nunca perder a alegria de viver. Que coisa linda! Nessa data querida. Eu tinha o cabelo por aqui e sabia que ia cair antes de começar a quimio. Aí o que eu fiz? Comprei esta, o nome dela é Anique Malvi. Mara é aquele tipo de pessoa que brilha, que se renova a cada instante. Thaís é uma das filhas que se enche de orgulho da mãezona que trafega com sabedoria nos obstáculos que a vida lhe coloca. Tem coisas na vida que a gente não pode mudar. Tá posta. Então, ou o sofrimento sujo ou o sofrimento limpo. O que seria isso? Sofrimento sujo é eu ficar brigando. Que droga, por que isso aconteceu comigo? E agora? Como é que vai ser? Quanto mais eu pensar nisso, mais eu vou sofrer. E o sofrimento limpo é, ok, eu tenho essa doença, eu não posso mudar. Com essa doença, então, como é que eu posso administrar e como é que eu posso levar a minha vida? Uma vida intensa, cheia de muito trabalho, que precisou ser redesenhada. Eu tinha dor de estômago. E atribuía isso à correria, ao trabalho, ao estresse, né, decorrente disso tudo. E dor de estômago, e mais para o final de ano essa dor de estômago intensificou. E aí meu marido, que é médico, vamos fazer um exame. Em função de muito trabalho, eu agendei para quando começasse as férias, ali por final de janeiro mais ou menos, para fazer endoscopia. E quando estava perto de fazer o exame, eu não tive mais dor. Mês de janeiro eu não tive mais dor. Qual foi a minha maravilhosa ideia? Não vou fazer, já passou. Era dor de estômago, uma gastrite, estresse, então eu não preciso mais fazer exame. E ele ficou me puxando, vai fazer, quase que me trouxe pela mão. O diagnóstico de câncer foi o resultado e o alerta para mostrar que o melhor é não negligenciar os sinais enviados pelo corpo. Minha situação tinha 4% de chance de ser um linfoma, ou se não seria um tumor mais agressivo. E foi um linfoma. Então, de certa forma, né? Porque o tratamento é mais tranquilo, né? Não é tão invasivo. A gente consegue hoje usar o quimioterápico e já as medicações que estão associadas, os antieméticos, que praticamente não se tem mais aquela náusea, aquele vômito, e também, quando se precisa, alguns fatores de crescimento para ajudar a recuperação para anemia, principalmente, e com a imunidade também, que não baixa tanto as defesas. E tem dado muito certo comigo. Eu não sinto absolutamente nada, até engraçado. Eu faço, né, no primeiro dia, fico esperando, tá, vai dar enjoo, vai dar, sei lá, né, algum outro problema. Nada. Aí eu vou fazer minhas coisas. E então, seguir trabalhando. Claro que com todos os cuidados também, porque eu sou professora de pós-graduação. E aí o que eu fiz? Quando eu vou dar aula, e meus alunos sabem também, meus colegas sabem, eu uso máscara. Por que eu uso máscara? Para não, a imunidade está baixa, para não correr o risco de, sei lá, uma gripe, alguma coisa assim. Mara é psicóloga e sabe o quanto é importante ter o acompanhamento de um profissional da área. Um atendimento psicológico aqui no ambulatório do Hospital Divina Providência busca valorizar a subjetividade dos pacientes e entender o que eles compreendem frente ao adoecimento, como eles imaginam que vai ser o tratamento, quais os medos que eles têm, quais as fantasias em relação ao tratamento. O serviço hoje é multidisciplinar, então nós trazemos junto a equipe médica, os enfermeiros, os psicólogos, os nutricionistas, que vão proporcionar um tratamento mais adequado para o paciente. Câncer é uma doença que se administra. Então, assim, desta etapa,
Hoje é o último dia, eram 6 químios, hoje é a 6ª químio. Vou fazer novos exames, vou ver o que aconteceu, os resultados. E se tiver que fazer mais coisas, vou fazer mais coisas, porque é aquilo, né? Que não se pode mudar, a gente vê como lidar. Alguns pacientes chegam com medo, com receio, cabe a gente fazer com que eles se sintam bem aqui. Que o período que eles fiquem aqui, 2, 3, 4, 6 horas, seja o mais agradável possível. A equipe aqui, nossa, muito afetiva, muito atenciosa, então, nossa, um hospital muito bom. Mara nem imagina o que a turma do hospital prepara para ela. Uma festa para comemorar o final dessa etapa de quimioterapia e o aniversário dela. Todos os pacientes, né, cativam muito a gente, mas a gente acaba criando um vínculo com eles, né? É inevitável, estão há 6 meses, 1 ano. Que coisa linda! Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Quando a gente está nessa posição, né, do lado adoecido, a gente fica mais vulnerável, a gente fica mais sensível. E como é importante a forma como vocês lidam com a gente. Vocês trazem vida, vocês trazem carinho, vocês trazem afeto, vocês trazem esperança. Ai, que linda! É muito amor, é muita energia boa envolvidos nisso tudo, não é mesmo? O Mais Saudável vai ficando por aqui. Quer rever todos os conteúdos do programa? Então é só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o Instagram e a nossa página no Facebook. Agora, na sequência, você fica com o nosso Alejandro Malo. E eu volto sábado que vem, 9h30 da manhã, aqui na tela da Band. Tchau e um ótimo final de semana para você.